Mais uma vez aqui no Conexão Rio Info. Estamos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo. Agora a gente está numa atividade permanente. O Rio Info tem uma tradição de quase 20 anos, de um evento presencial todo mês de setembro, o maior evento de tecnologia da informação do Rio de Janeiro e um dos maiores do país. E esse ano a gente teve que se reinventar, porque o evento presencial em setembro não vai acontecer, mas vai acontecer algo híbrido, algo online, e a gente teve que, a partir de março, começar a se reinventar. Criamos um programa chamado Exponencial, Rio Info Exponencial, com entrevistados às terças-feiras. Criamos esse programa aqui, que é o Conexão Rio Info, com esse modelo com 2 entrevistadores e 2 entrevistados, que é um bate-papo informal. Criamos um programa com as mulheres, criamos um programa que o Blá faz a entrevista individual e criamos uma aproximação com o Circuito Rio Info, que são as cidades do interior do estado, que a gente estava fazendo a aproximação, e agora estamos fazendo tudo online com as cidades, cerca de 15 a 20 cidades do interior do estado. A gente fazia aproximação para o assunto tecnologia, inovação, tecnologia da informação. Então, esse é o nosso mote, né? E o tema da nossa reunião é hoje. Hoje é esse. Temos aqui 2 convidados aqui especiais, Clemente Nóbrega, um amigo aí da minha faixa de idade, né? Uma experiência boa no mundo da física, no mundo dos livros, no mundo da tecnologia, e cruzou com a Mil, entrou no mundo da saúde. Daqui a pouquinho ele vai falar o perfil dele. O Marco Aurélio Faria também, um outro parceiro, já pelo lado das telecomunicações, também a tecnologia se cruzando de todo jeito, e cada um vai falar um pouquinho de si, fazer sua apresentação. Eu passo para o Blas fazer a abertura aí e passar para os nossos convidados. Olha, pessoal, se vocês que estão nos assistindo aí, se vocês curtem o Conexão Rio Info, né, curtem aqui o conteúdo do canal Rio Info no YouTube, não deixem de clicar no inscrever-se aqui embaixo, de clicar no sininho, de curtir os vídeos, que aí o YouTube também avisa você quando tem vídeo novo, quando tem conteúdo novo, não deixe de participar. E uma observação muito importante, que aproveita aqui o gancho, é o seguinte: Rio Info 2020 já está com as suas inscrições abertas. Então, não deixe de entrar no nosso site, se inscrever, participar do Rio Info. A sua participação é sempre muito importante para a gente. Lembrando que esse será o maior Rio Info e o Rio Info mais internacional de todos, né? Esse programa não é para falar de Rio Info, é para prestigiar os nossos convidados, mas se você entrar no nosso site, você tem todas as informações lá. E, Milê, começa a incomodar aí o Clemente e o Marco. É legal. Clemente, se apresenta aí para a gente. Bem, primeiro, muito obrigado ao Milê, ao Bloá, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Prazer conhecer o Marco, eu não conhecia ainda, mas vai ser um prazer bater esse papo. Bom, eu sou físico de formação, me formei em 1974, ano que eu imagino que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo aqui não era nem nascido. Mas eu me formei aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Física e depois emendei direto na COP, né, para fazer pós-graduação em Engenharia Nuclear. Estava contando rapidamente aqui. Naquela época havia um grande ativo para os jovens de ciências exatas, todo o setor de ciências exatas, que era o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Foi assinado exatamente no ano que eu me formei. E aí eu fui um dos selecionados, fiquei um tempo na universidade, já por conta da Nuclebras, que era a operadora do Acordo Nuclear pelo lado do Brasil. Depois fui embora para a Alemanha para trabalhar lá. Não fui estudar, não. Eu fui para trabalhar um treinamento chamado, que eles chamavam on-the-job training, né? Um treinamento no trabalho, lá nas equipes de engenharia nuclear da Siemens, da subsidiária da Siemens, que cuidava disso. Então, eu fiquei bastante tempo na Alemanha, fiquei um total de quase 5 anos, né? E voltei para o Brasil em 86, mas um episódio transformador nessa minha história de 14 anos trabalhando como engenheiro nuclear foi uma ocasião em que o Edson Bueno, o fundador da AMIL, me ligou lá. Você vai levar um pouquinho, maluquice é essa? Isso foi em 1980, 81,
82, eu não me lembro direito. Eu estava lá, morava lá e conhecia o Edson, mas muito superficialmente, sabe? Porque a minha primeira mulher era lá de Caxias, aqui na periferia do estado do Rio. Eu ia lá namorar e acabei conhecendo o Edson lá, se formando, fazendo residência num hospitalzinho lá, que também não era lá essas coisas. Ele é um cara muito, muito pobre, duro, mas duro mesmo. Não tinha dinheiro para pagar passagem para voltar para o Rio. Eu dormia no hospital. E eu acabei conhecendo ele lá em 70, quando eu comecei a namorar minha primeira mulher. E acabou que foi embora, nunca tive intimidade com ele, conhecia, porque Caxias não era lá um lugar assim tão sofisticado. Então, quem tinha a cabeça um pouquinho melhor ia acabar indo no único barzinho que dava para ir, na única festinha que era possível e tal. E ali a gente se encontrou superficialmente. Então, eu estava na Alemanha um dia e já recebia notícias de conhecidos comuns, não amigos, não tinha intimidade com ele. Falei, sabe aquele Edson, que médico recém-formado e tal, rapaz, ele iria conseguir dar um jeito na casa de saúde onde ele fazia residência lá, onde ele trabalhava, que aquilo era problema de administração e tal. E não é que deram a casa de saúde para ele, e passaram, ele assumiu as dívidas, e a partir dali, ele, 2 anos depois, já tinha outra, já tinha outra, já tinha outra. E quando eu o conheci, aquele cara duro mesmo, de pedra lá, sem um tostão no início dos anos 70, já era um cara rico. E ele me ligou por uma razão, ele me localizou através de conhecidos comuns, ele queria ir à Alemanha para comprar equipamentos para os hospitais dele. Muito bom negociador, descobriu que se ele fosse negociar direto lá, ele conseguiria melhores preços através do intermediário. Só que ele não sabia falar alemão, não sabia falar inglês. Nunca tinha andado de avião, segundo ele. Era mentira, mas ele fazia esse eu sou um roceiro, não sei o quê. E pediu para eu ajudar ele, basicamente como tradutor, basicamente. Então, eu encontrei com ele em Frankfurt, fiquei lá uma semana com ele, não tinha nem fax, tinha naquela época, era telex, e eu acabei fazendo uma amizade legal com ele, convívio daquela semana lá, e ele começou ali a me digamos, me convidou, vamos para mil, larga esse troço, mas eu achei que ele era maluco, como de fato era, no sentido de que não tinha cabimento, eu sou um técnico, não nada de outra coisa e tal. Mas isso é para encurtar a história, é claro que eu não levei aquilo a sério naquele momento, foi em 1982, 83, mas em 86, quando eu voltei para o Brasil, eu estava no Brasil, foi o ano de Chernobyl até, aí ele me ligou de novo, já no Brasil, e aí me convidou para ir lá conversar, porque ele não tinha esquecido. E a partir daí eu acabei indo. Então, mudei de carreira completamente, estava frustrado, porque tudo que eu tinha aprendido na Alemanha, aquele sonho todo de fazer aquela coisa toda, nada daquilo se concretizou, por razões políticas, por razões econômico-financeiras, conjunturais e tal. E eu resolvi partir para outra. E fui. E essa é mais ou menos. Eu virei diretor, depois me dei muito bem na Mil, fiz uma carreira bacana lá como diretor de marketing. E saí no ano 2000, por minha conta, quer dizer, não, eu que quis sair, né? Para ser consultor, para escrever, para fazer basicamente o que eu faço hoje. Essa é a história também. Um pouquinho. Nós vamos falar sobre os seus escritos aí já daqui a pouquinho. Marco, conta um pouquinho da sua história aí também. Muito legal. Primeiro, assim, agradecer Paulo Millet, Alberto Bois, e é um prazer também estar falando com o Clemente Nóbrega, que eu não conhecia também. Eu sou um menino, eu nasci no ano que você se formou, Clemente. Estou falando. É o Millet que gosta de provocar constrangimento. Eu me formei em 75, então é a mesma turma. O Millet teria sido meu calouro, porque ele se formou um ano depois de mim. Agora, idade eu não falo. Eu me formei em 74 e já está bom. Tá bom. É melhor não. Então, eu nasci em 74, é um prazer estar falando com vocês, o pessoal do Conexão Rio Info. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, eu sou o Marco. Eu sou nascido, a gente estava falando, eu sou nascido em São Luís do Maranhão. Eu sou verdadeiro brasileiro, eu sou filho de português com uma índia. Português mesmo, meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial e ele participou da colonização da Angola, né? Para quem não sabe, Angola foi colonizado
pelos portugueses, ele era do Exército. O meu avô, e eu acho que eu tenho ele com uma figura, e ele faleceu com 88 anos, eu tenho ele com uma figura assim, de ídolo para mim, porque o meu avô era analfabeto funcional, estudou até a primeira série, né? Morava em Portugal, porque achava Portugal, Europa, não sei o quê. Cara, ele morou numa que eles chamam de vila lá em Gião, no norte de Portugal, que aquilo ali tem 90% de São Luís do Maranhão é melhor do que aquilo. Então, eu lembro que depois de um tempo, meu pai falou assim, não, eu vou para Portugal. Não estou indo para a Europa, estou indo para Portugal. Né? Então, eles brincavam nesse sentido. E eu tenho ele como ídolo, porque mesmo ele sendo analfabeto, quando ele veio imigrado para o Brasil, fugindo daquela ditadura do Salazar, né? Então, ele desertou do exército, porque um primo dele veio para o Brasil, e um dos grandes portos que recebia imigrantes era o de Belém. Tá? E aí, esse primo do meu avô veio trabalhar numa fábrica de macarrão em São Luís do Maranhão e ele foi para lá. Isso, os 4 filhos homens já estavam nascidos. O meu pai era o mais novo dos homens. E aí depois nasceu umas 3 mulheres. E essa frustração, e ele tinha uma frustração, eu lembro que eu sempre passei férias lá no Maranhão, nas minhas férias, e ali na varanda da casa dele, ele sempre teve uma frustração de não ter estudado, de não ter tido oportunidade de estudar. E ele pegou esta frustração dele e fez com que todos os 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres, se formassem. Né? Eu acho que esse para mim, se tiver um ídolo, é esse meu avô. Ele tem, e junto com minha avó, que teve uma inteligência emocional fora do comum para a época, são meus ídolos. E eu estou aqui por causa dele, eu tenho toda essa formação por causa dele. E desde quando eu me entendo por gente, você só vai ser alguém na vida se você estudar, você só vai ser alguém na vida se você ler, você só vai ser alguém na vida se você construir uma história sua. Então, assim, essa é uma gratidão. E aí, eu lembro, eu fiz toda a minha formação em São Luís da escola e meu avô saiu de lá dessa fábrica de macarrão, até para explicar, e como todo bom português, abriu uma merceariazinha, né, uma de portinha, vendendo tudo quanto era miudeza, filtro de barro, pólvora. Ele vendia um negócio que hoje não existe mais, que eu ainda lembro daquele cheiro, porque como eu nasci em cima dessa mercearia, que existe até hoje, se chama Casa Faria, que é o meu sobrenome, ele vendeu muito fumo de rolo. Né? Muita gente que vai estar nos escutando não vai nem saber o que é isso, mas se vendia num tonel, e até hoje eu sinto o cheiro daquilo, porque eu chegava na mercearia, aquele cheiro exalava que as pessoas mascavam, né, e fumavam. Então era super interessante. Aí ele fala que ele formou os filhos vendendo fumo de rolo, né? E aí os filhos foram, aí o mais velho foi para o Rio de Janeiro, alguns foram se formar em Recife, o meu pai se formou em Recife, né? A universidade lá no Maranhão era só a federal lá e a estadual estava começando. Só quem se formou lá foi a minha tia, se formou em Direito lá na Universidade Federal do Maranhão, mas todos formados. E eu ainda carreguei a responsabilidade de ser o neto mais velho. Apesar do meu pai era o mais novo, ele comeu lanche antes do recreio. E eu nasci de 5 meses, segundo ele, né? Porque ele se casou em junho, eu nasci em novembro de 74. E aí eu lembro, tem essa história, isso é história verídica. Meu avô, pai da minha mãe, o meu avô materno, chegou, mas esse menino nasceu com quase 4 quilos, com 5 meses. Que menino grande é esse, prematuro, não sei o que e tal. Porque minha mãe casou grávida, né? E aí, essa foi uma passagem engraçada. Mas aí eu tive a oportunidade, um dos meus tios foi morar no Rio de Janeiro, por isso que eu tenho esse sotaque meio misturado, né? E aí eu me formei, eu fiz toda a faculdade, fiz faculdade de engenharia, e aí foi o meu primeiro turnaround na vida, porque eu fiz faculdade de engenharia porque nós somos de uma família obrigatoriamente, né, machista, vamos lá, de formação. Para o meu pai só servia engenharia, medicina e advogado, direito, né? Então, cara, e como né, o filho mais velho, o neto mais velho, eu tinha que ser exemplo, cara, eu segui. E ele, apesar de ser economista e analista de sistemas,
ele tinha uma empresa de engenharia civil junto com o meu padrinho, o irmão dele. E aí eu fui fazer engenharia, cara, e muita loucura, porque eu fiz todo o ciclo básico de engenharia na PUC do Rio de Janeiro e meu pai faleceu. Meu pai faleceu de câncer muito jovem, com 43 anos, com câncer no estômago. E ele tinha me pagado um curso, ele já tinha me pago um curso nos Estados Unidos. E eu fui estudar inglês em Denver, no Colorado. E eu fui para passar 2 meses, acabei passando 6, porque eu tinha um amigo que tinha ido também para o Colorado, a irmã dele morava no Colorado, e ele me conseguiu uma vaga de aluno ouvinte na Universidade de Colorado, em Boulder, que é uma cidadezinha bem pertinho de Denver, que é uma cidade universitária. E aí eu fui ser aluno ouvinte, cara, acabei voltando para o Rio 6 meses depois dessa minha ida e voltei com a mentalidade completamente diferente. Falei, cara, eu vou largar a engenharia. Foi um impacto na minha família, né? Porque a família de português é sempre muito unida e esse meu tio, que é o mais velho, acabou sendo um segundo pai para mim, né? Porque eu morei com ele. E ele falou, que absurdo, tu já passou de todo o ciclo básico, tu vai querer mudar. Então, fiz um novo vestibular, só que eu fiz administração noturno, porque eu já queria estagiar, né? E aí eu fiz o curso muito rápido, porque eu já tinha feito todas as partes. Eu já tinha feito ciclo básico, maluco, eu já tinha feito cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3 e 4, pesquisa operacional, já tinha feito, cara, tinha feito tudo e já estava em algumas específicas, mecânica dos sólidos, que era parte de engenharia civil. E aí eu voltei, eu compensei muita coisa, né? Então eu acabei me formando em 2 anos, aí emendei logo um MBA em marketing na época. Aí eu comecei os estágios na Shell e na Xerox, né? Quando o Rio de Janeiro ainda tinha essa sede das grandes empresas, né? A sede da Xerox do Brasil era no Rio, a sede da Shell ali na praia de Botafogo também. Cheguei a ser estagiário ali. E aí, cara, eu fui trainee da Brahma. Aí foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu fui trainee, era Brahma, tá? Não era Ambev. Eu também não sou tão novinho assim. E o trainee não era tão glamuroso como era hoje, né? Não sei o que, porque o trainee se acha hoje, né, cara? Entra, já quer ser o diretor da empresa. Eu fui trainee, eu comecei como vendedor na fábrica da Brahma em Campo Grande, que a gente chama no CV. Então essa foi mais ou menos minha formação. Assim, depois eu entrei em Telecom no ano de 99 e eu tô no Telecom até hoje. Aí eu entrei na NET no Rio de Janeiro, nos primórdios da NET, né? Tinha meia dúzia de bairro cabeado no Rio de Janeiro. E aí depois eu vim para São Paulo, participei da Globocabo, que era dona da NET. Depois eu voltei, depois eu fui para a Telemar, aí no Rio de Janeiro, voltei para a Telemar. Aí fui para a Telemar no Maranhão, assumi minha primeira gerência lá. Aí voltei para o Rio, depois voltei para a NET. Voltei para a NET em 2005 e fiquei há exatos 15 anos lá. E eu estou exatamente numa transição de carreira. Pedi desligamento dessa empresa da Claro, né? Porque hoje Claro, NET e Embratel é a mesma empresa. Pedi desligamento na semana passada e eu estou conversando numa empresa nova na próxima semana, depois de 15 anos de Claro, né? De NET e Claro, aí rodando. E quem trabalha em telecom sabe que um ano numa telecom é completamente diferente, né? Um ano para o outro é muito dinâmico, né, esse mercado. Então é basicamente esse aqui o meu currículo, né? Dando uma resumida. Muito bom conhecer essas histórias, né? Cada um tem a sua história e a gente vai juntando as histórias aqui. Eu queria provocar vocês e fazer uma primeira pergunta que eu gosto de fazer. Quer dizer, a minha história eu já contei, minha formação foi matemática, 75, depois fiz a pós na administração, entrei em tecnologia, entrei em qualidade e estou em educação à distância há 25 anos, né? E isso foi um impacto que aconteceu agora no mês de março, né? Dizendo, poxa, educação à distância era um negócio, o pessoal olhava, dizia, será que funciona? De repente está lá. O pessoal da telemedicina ficava, será que dá? Né? De repente está lá. Então, eu queria ouvir de vocês a opinião, o que aconteceu na vida de vocês, profissional, dia 15 de março para cá, de 16 de março para cá. Conta aí rapidinho. Olha lá, Clemente. Clemente. Microfone. Microfone, Clemente. Isso, Davi. Bom, deixa eu começar. Bom, eu, como todos, fui impactado de uma maneira muito radical por isso, porque eu vivo essencialmente das minhas consultorias e de palestras. Muitas palestras e cursos por aí. Isso aí, de uma hora para outra, acabou. E não vai voltar, pelo menos no
formato que a gente se acostumou não vai voltar. Então, a gente tem aí esse fenômeno que, para mim, pessoalmente, pode ser uma maravilha, porque eu sempre quis trabalhar mais sossegado, viajar menos, eu ainda viajo muito deslocamento presencial, essas coisas. Mas o que eu acho interessante, né, como fenômeno, independentemente do meu caso pessoal, né, é possível transferir, sei lá, 90% do que eu fazia, pelo menos, para formatos remotos. É possível, e isso aí já se fala há muito tempo. Teleconferência, como telemedicina, como esses potenciais que o digital abre, eles estão aí há muito tempo. Eles não acontecem por resistência cultural, por um certo comodismo. Não, precisa ter o olho no olho. O negócio de reunião é muito bom, mas tem que ver e tal. Então, a gente fica se enrolando com esse tipo de consideração, que é a mesma coisa que acontece em saúde, na minha opinião, que é um termo ao qual sou ligado, apesar de não ser médico, e não avança muito devagar. Quando vem uma pancada como essa que veio, você simplesmente não tem opção. Ou a gente estaria falando aqui, como está falando, ou não estaria falando. O telefone seria muito chato e tal. Então, tirou da gente essa coisa da tergiversação, né? de justificar o não fazer certas coisas, não se engajar em certas coisas. Eu vejo assim, Milei e todos, eu acho que é um momento extremamente rico. Eu quero fugir do chavão de ficar, não, porque toda crise tem uma oportunidade. Isso aí tudo bem, é verdade, faz parte aí das histórias que os palestrantes contam, vamos nos reinventar, isso é tudo uma maravilha. Eu levo pouco a sério esse tipo de coisa, porque eu acho que ninguém muda por exortação. Né? Você tem que mudar, você tem que ser mais criativo. Então, não vai ficar falando isso a vida inteira. Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse ficado mais criativo porque alguém mandou, ou porque alguém exortou. Não é. A gente precisa digamos assim, de condicionantes outros. Ele precisa sentir na própria pele certas coisas. Ele precisa correr risco, aprender a correr risco, a empreender. Nós todos, essas coisas não são naturais. A gente não faz, não é porque a gente é muito mal, ou a gente é muito conservador, ou a gente é muito arrogante. É porque o empreendedorismo, o risco, ele não é uma coisa natural. Se fosse todo empreendedor, e aí não teria sentido o empreendedorismo. Né? É risco puro. Nessa situação, veja, por exemplo, o caso da saúde, que é como negócio, é uma atividade medieval. Né? Você é remunerado por cortar a perna de uma pessoa que fica um diabético, cuja situação complica, então precisa amputar, isso vai lá, amputa e o médico ou a pessoa que fez lá, o profissional que fez o procedimento ganha. Mas não há no sistema nenhum incentivo para que alguém seja pago para não deixar a perna do cara gangrenar. Isso é um absurdo completo. Toda a saúde está envolvida nesse debate hoje. Aí a telemedicina, que é onde eu quero chegar, está aí no radar há muito tempo. Obviamente, não estou dizendo que a telemedicina resolveria o problema concreto que eu citei, mas é uma abordagem que poderia ter colocado médicos na frente de usuários do sistema, de pacientes, que, de outra forma, não teriam como ser consultados. Mas há uma resistência brutal, à introdução da telemedicina, por razões que não me interessam a gente ficar discutindo aqui. Ela é muito regulada, chegou ao ponto de aparecer uma regulação aí, alguns anos atrás, que tá bom, tudo bem, pode fazer, mas o doente que tiver com o médico do lado, tem que estar com o médico do lado, da frente dele, para poder falar com o outro. Isso aí equivale a entregar o fax em mãos, mas não pode mandar. É uma coisa, um negócio. Né? Aí vem a pandemia, a Covid e tal, e força a situação. Força. É uma lei de Newton. Largou a pedra cai. Não tem jeito. Aí eles relaxaram o uso da telemedicina. Bem entendido, durante a pandemia. Não está liberado. Tá claro, todo dia eles falam isso. Alguém fala isso. Eu não vou qualificar esse termo. Né? Não esqueçam que está liberado por enquanto. E aí está sendo um sucesso.
todo mundo que está usando, o cliente de operadoras, blá, 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 as informações que a gente tem é que está sendo muito bem aceito, não há registro digamos assim, de desvio ou de não conformidade por causa disso. Então, é uma tendência que veio para ficar, provavelmente. Vamos ver agora. Agora vai ser um embate, que essa dinâmica é a dinâmica do velho contra o novo, não há outra, não há uma maneira melhor de falar isso. Vai acabar ganhando. É uma outra coisa que quer dizer, o digital vai entrar porque o digital não respeita opiniões, entendeu? Ele vai entrar. Ele pode ser atrasado, mas ele não pode ser suprimido. Essa é a minha opinião, viu, Milei? Legal. Marco, você, o que aconteceu de lá Cara, para cá? aí é uma opinião também pessoal minha, aqui é o Marco CPF. Eu acho que a gente conheceu muito doutor do isolamento e mestre em pandemia, né? Nesse período, né? Eu sei o que vai acontecer, eu sei isso, aqueles É verdade. caras de previsão, o novo normal. Quantas vezes a gente já viu o novo normal, né, cara? Assim, obviamente, mudou a forma da gente trabalhar, mudou a forma da gente se conectar. Eu acho que quando esse negócio todo acabar, terão coisas que vão voltar ao normal, vão voltar ao que era antes. Eu não tenho dúvida, nós somos brasileiros, latinos, eu não tenho dúvida que a gente vai querer bater um papo com os amigos e junto no restaurante e com a família e tá fazendo uma festa. Quer dizer, mesmo na pandemia a gente viu um monte de gente fazendo isso, né, cara, quando falaram que não era para fazer. Então, assim, eu acho que não tem uma fórmula exata nesse negócio. O que eu vi como empresa de telecomunicações, né, as pessoas mais em casa, as pessoas ávidas por tecnologia, né? Nós somos um canal de distribuição, né? Eu era até semana passada e vou ser na próxima semana. A gente viu o consumo de internet de banda larga crescer muito, né? A gente já tinha visto esse movimento, né? Principalmente a gente sabe disso, os streamings da vida, né? Netflix, Amazon Prime, HBO Go, né? Quer dizer, a gente já tinha visto essa mudança, queda de audiência na TV por assinatura e esse crescimento do consumo de banda larga. Isso, quer dizer, com a pandemia, isso duplicou o consumo de banda larga. Não é? E a gente fala internamente que todos os processos hoje digitais não foi o diretor de TI que fez, né? Foi o senhor Covid, né? Quer dizer, ele acelerou essas digitalizações, acelerou esse negócio. Você viu o Clemente falando desse negócio de telemedicina. Eu tenho alguns primos que são médicos, né? Vários, né? Eu tenho pelo menos 8 primos que são médicos. E é exatamente isso que o Clemente falou. Cara, assim, é um troço super complicado esse negócio de telemedicina e é um negócio que está aí, está latente, mas tem que ter um médico do lado para passar uma receita para fazer qualquer tipo de coisa. Então, é um troço muito complexo. Mas eu acho que esse negócio, Paulo, a gente conheceu muito mestre de pandemia, né? Aí falando, a gente viu o consumo de lives, né, aumentando, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, o próprio Facebook. A gente viu as lives dos cantores, né, que deu um boom, e aí depois reduziu. Lives que você tinha audiência de 2 milhões de pessoas. O mesmo cara fez uma live semana passada, deu 100 mil. Quer dizer, você já vê o esgotamento de algumas coisas nesse sentido. Quando esse cara voltar a fazer um show presencial, não tenho dúvida, quando puder, né? Eu não tenho dúvida que esse negócio vai encher, né? Não vai. Então, assim, a pandemia, para mim, desde o dia 16 de março, né? Que foi. Na verdade, eu comecei no home office desde o dia 17. Para mim foi, cara, um troço muito louco, porque eu participei de um processo seletivo, Paulo. Nessa pandemia, eu estou trocando de empresa no meio da pandemia. A gente está dia 30 de julho, eu fiz um processo seletivo de quase 2 meses, né? No meio da pandemia, que a gente achava que era um troço meio que inacreditável. Inclusive, eu recebi 3 ligações, né? Então, esse foi um negócio que aconteceu comigo, assim. Eu tenho 2 filhos relativamente pequenos, eu tenho um filho de 14 e uma filha de 9.
Eu vi a mudança deles nesse negócio de aula online, né? Pelo Teams, né? Por várias plataformas, começou em uma, depois migrou para outra. Não é, eu acho que não é a mesma coisa. Eu tenho o meu filho de 14 anos está no primeiro ano do ensino médio e não é a mesma coisa. Para mim, eu acho que eles vão ter que refazer o ano de novo, porque não é o mesmo aprendizado, não é a mesma forma. Por isso que não existe esse negócio de novo normal. Cara, a educação é ali. Você na frente do professor, o cara te ensinando, falando. Obviamente, tem toda essa parte da leitura, tem toda essa parte. Paulo, eu fiz finanças, eu fiz um MBA em finanças pela IBMEC, né? Que é a atual INSPER. Eu fiz toda a minha parte de formação básica, eu fiz pelo EAD. Isso eu estou te falando há 7 anos atrás, quando a gente nem ouvia falar de EAD. Outra coisa, na pandemia, eu fiz um curso na GV via EAD. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu acho que aquela também, tradicionalmente, aquela aula, principalmente para universitário ou para pós-graduado, que você não tem, que você tem lá físico, bonitinho, eu acho que aquele negócio vai mudar. Escola não, escola primária, que é aquele negócio. Imagina a criança em ano de alfabetização. Eu tenho um sobrinho, cara, é um troço super complicado. Então, para mim, a pandemia, eu aprendi um monte de coisa, estudei também, né? Fiz um EAD, fiz um curso de ensino à distância, que eu já tinha tido essa experiência. E estou mudando de carreira, cara. Estou mudando de carreira, estou mudando de empresa. Depois de 15 anos. Então, a pandemia foi um marco para mim, fazer um trocadilho com o meu nome, né? Mas a gente acha as coisas naturais, né? Porque a gente se acostumou com elas, né? Eu vivo na área de tecnologia desde sempre, né? Me formei em 75 e já estava no CERPRO, a programação, então a mudança faz parte da minha vida profissional, de ajudar a mudar, né? E o que aconteceu agora foi uma acelerada na mudança, mas em 1987 eu fiz uma consultoria no Ministério que propus a implantação do fax em todas as secretarias, né? E aí a gente ia abandonar o Telex e era uma mudança e teve gente que ficava abraçado no Telex e não queria tirar o fax. Tem uma frase que eu digo nas palestras por aí, que eu tirei de um certo like, e a frase é mais ou menos assim: não, o trabalho que eu faço é impossível alguém, uma máquina, fazer com a qualidade do que eu faço. Vocês já ouviram uma frase parecida com essa em algum momento? Pois essa frase vem das freiras, quando viram a máquina do Gutenberg. Pô, não, eu faço a Bíblia na mão, eu faço a letra caprichada. Essa máquina aí não é possível que vai fazer igual. Essa frase vem se repetindo sempre. A gente acha natural sair de casa, ir para o centro da cidade trabalhar, passar 1h30 engarrafada, trabalhar 8 horas e voltar. E não, isso é o natural. Eu preciso encontrar meus amigos de novo. Não é natural nada. Natural é coisa da natureza. Isso é cultural. Nós inventamos essa porcaria e agora a gente está desinventando, né? Está mudando um outro modelo. Ah, não, a escola, todo mundo vai lá, senta lá numa fileirinha, 40 alunos, um professor falando, isso é natural. Não é natural, a gente inventou isso. A gente fez uma linha de produção, inventou esse negócio. Não, agora a gente faz aqui, vamos lá para... Não, o mercado, né? Eu faço minhas coisas em casa assim que nasceu. E vou para a praça, que era o mercado, para encontrar os outros e trocar laranja por banana e tal. Isso é o mercado. Isso era o que existia. Não, agora vamos fazer uma lojinha, e na lojinha, vamos chamar isso aí de mercado, de supermercado, e as pessoas vão lá. E de repente você, opa, não tem mais, não pode ir, então vamos entregar em casa. Claro. Então o natural é o que a gente se acostumou. Pô. Então as mudanças estão aí. O que aconteceu agora? Muita coisa vai voltar ao que era e muita coisa não vai voltar. Porque as pessoas acostumaram com o normal diferente. Caramba, eu vou ter que pegar engarrafamento de novo para ir lá estudar 1h30 para ir, outra para voltar? Eu não quero mais. Tá? Então, essa lógica provoca mudança na nossa cabeça e a gente tem que dar uma chacoalhada. Quando eu aprendi o assunto processo, qualidade, lá no tempo, o Clemente estava lá na área nuclear, estava na qualidade nuclear, a gente aprende a ver o que é um processo. O processo é alguma coisa que alguém inventou como solução para um problema. Então, quando a gente olha os processos que tem por aí, isso é assim, é natural? Não, não é natural. Alguém inventou aquilo.
inventou aquilo e a gente está usando. Né? Então, a gente vai, ao longo do tempo, vai chacoalhando a cabeça. E você que é da área de tecnologia, de comunicações aí, ajudou a provocar um monte de mudança e um monte de organização. O Clemente provocou um monte de mudança aí com os escritos dele, a Inovatrix, né? Novidade, vamos pensar. E a gente, eu lá na área de tecnologia da informação, estamos provocando aí um monte de coisa. No Serpro, nós tínhamos 12 mil digitadoras na década de 80. 12 mil digitadoras. Onde estão? Não tenho a menor ideia, mas eu sei quem faz o trabalho delas agora, nós. Na hora que a gente digita imposto de renda, nós fazemos o trabalho. Então, tecnologia foi feita para ajudar o ser humano e para tirar trabalho. Né? Então, e vai fazer sempre. Né? A pandemia fez uma provocação com a gente. Pô, pé no acelerador, o que ia acontecer aí devagarzinho, pá, de repente. E aí, o que vocês acham dessa provocação? Deixa eu só dar uma cutucada aqui na turma. Não quis nem participar, porque quando o assunto virou educação, o Milê fala, aí eu fiquei quietinho. Mas ouvindo tudo que vocês falaram aí, queria fazer poucos comentários. O primeiro é o seguinte, eu acho que, como o Milê pontuou agora, muita coisa... Vai ter coisa que vai voltar, evidentemente, né? Porque a gente tem essa questão da relação humana, do contato, né? Mas tem muita coisa que foram quebras de tabu, né? Que podem tornar a vida das pessoas de uma forma melhor. Talvez não de todo mundo, mas de muitas pessoas. A vida fica mais fácil, né? O contato, o trabalho, essa questão aí do tipo, o cara que está em casa trabalhando de home office, ele não está em casa vendo televisão, ele está em casa trabalhando. Isso ficou claro agora, né? Nesse período de quarentena, está todo mundo em casa trabalhando, tome de trabalhar, né? Mais do que nunca. E às vezes mais do que antes, né, Boa? Mais do que antes. Então, essas quebras de tabu realmente vão beneficiar muito. Mas que o Marco falou, né? Olha, Marco, eu sou filho de militar, então eu rodei esse Brasil inteiro aí, já mudei as 3.000 vezes. Já falei para minha mulher também, quando a gente veio para esse apartamento aqui que eu moro hoje, eu falei assim, olha, Letícia, essa foi a minha última mudança. Aqui eu não faço mais nenhuma mudança. Aqui é para caixa. E acabou-se. Eu já contei, acho que eu já passei de 80 mudanças. Assim, uma coisa surreal. Então, eu tenho muito esse negócio de estar indo a outros lugares. Isso daí me deu também uma capacidade de encontrar com as pessoas e ter amigos em vários locais, e nessa pandemia, honestamente, eu consegui resgatar muita coisa. E na vida normal, cadê tempo? Não vou ligar para fulano, não sei o quê. E agora você conseguiu reaproximar as pessoas, por mais paradoxal que seja. Você conseguiu reaproximar as pessoas. E contando uma história aqui, fazendo uma referência, não ia deixar de fazer uma referência ao Chico, Clemente, né? Senão ele vai ficar zangado quando vê a gente. Olha só, teve uma época que a gente participava do mesmo grupo de pelada, o Chico descia de Petrópolis para jogar bola com a gente sábado de manhã. Todo sábado de manhã ele descia. Então, quer dizer, por quê? Primeiro porque ele devia estar pagando uma promessa de jogar bola com a gente lá naquele período, mas de alguma forma aquilo trazia algum benefício para ele. Então, essas relações humanas, elas não mudam, né? Mas o uso da tecnologia para facilitar, eu acho que isso daí é uma coisa que vem para ficar. E na questão da medicina, que vocês todos pontuaram muito bem, vai ter uma pressão inversa. Não é mais sabe, não vão ter mais as estruturas dizendo que não pode, mas as pessoas não vão querer. Cara, é muito mais fácil fazer assim, pô, me atende assim. É claro que tem situações que tem que ser ao vivo ali, porque o diagnóstico é diferenciado. Mas tudo que vier para facilitar vai ser difícil de recuar. E uma coisa, viu, Marco? Assim, eu também estudei na PUC, então eu entrei fazendo engenharia, fiz o mesmo que você, ciclo básico, não sei o quê. Quando estava próximo de me formar, mudei para informática. E me formei. Caramba. Uma loucura. Uma loucura. Foram 3 aqui que entraram para a engenharia e saíram no meio. Eu também fiz isso. Pois é, eu sou.
Eu Então, passei por engenharia química e mudei para física. pois é, olha só, gente, eu costumo dizer que eu sou engenheiro frustrado. Sou tão frustrado porque todos os meus amigos são engenheiros, que é a turma que entrou na PUC junto comigo. Todo mundo é engenheiro. Como se não bastasse, eu casei com uma engenheira, né? E Nossa, então, eu sou engenheiro por consideração, né? Mas uma coisa que eu levo, brinco aqui em casa com meus filhos é o seguinte: meu pai foi assim, meu filho, você escolhe o que você quer, né? Qual é o rumo que você quer tocar, qual é a carreira que você quer tocar, mas eu sou muito mais conservador que o meu pai, por incrível que pareça. Eu já falei para os meus dois gênios aqui que, olha, pode escolher qualquer coisa, desde que seja médico, engenheiro ou advogado. Sério. Minha filha já está indo no rumo do direito. Vamos ver o menorzinho. Mas, enfim, brincadeira à parte, eu queria provocar, eu queria apontar muito isso, ou seja, as coisas que a tecnologia vai facilitar a vida das pessoas, elas vão ficar. O resto se adapta, se ajeita, porque, como vocês falaram aí também, os doutores da pandemia, né, os doutores do Covid, gente, olha só, eu já tive tanta certeza durante essa quarentena, e eu mudo de opinião, acho que umas 1.200 vezes por dia, sabe assim, crio teses loucas, aí de manhã, na hora do almoço eu já estou pensando um negócio completamente diferente. E eu, honestamente, vou dizer uma coisa para vocês, eu me divirto com isso. é isso. Clemente, qual é a sua opinião? Uma das coisas que o Blois falou, que para mim é muito, eu sou muito sensível, né? Essa quantidade de autoridades que apareceram, de cientistas, de especialistas, né? Quase que isso, a partir de um determinado momento, começou a me irritar profundamente, profundamente, porque é evidente que nem tudo é sabível no nível que esse pessoal tenta nos convencer que é, né? Basta ser um pouquinho, digamos assim, mais sofisticado em termos intelectuais, estudado um pouquinho mais, que a gente sabe que é isso que aconteceu. As autoridades, as grandes autoridades, a própria Organização Mundial de Saúde, no dia 23 de janeiro desse ano, falou, não precisa parar a viagem, não tem nada disso. Depois teve o negócio das máscaras. A OMS não é uma crítica assim, vejam como eles são incompetentes, não é isso, mas é a dificuldade da autoridade aceitar que ela, com o seu expertise, com o seu saber, muitas vezes não consegue capturar a complexidade de uma situação. E aí é a questão da gente ser mais humilde mesmo, a gente cientista, a gente expert, falar para a população de uma maneira adulta, que eu acho que é possível. É claro que do lado de lá também tem pessoas assustadas, querendo que alguma autoridade lhes dê algum conforto, é verdade. Mas essa digamos, essa dicotomia ou essa tensão entre a autoridade que parece saber, mas não sabe. No fundo, não sabe porque essas coisas não têm precedente, nunca aconteceu dessa maneira. Veja uma coisa interessante. O saber científico, que nós sabemos que é para valer, que ele é ancestral, que a gente está usando agora. Lave as mãos e fique longe. Isso desde das pragas da Idade Média, o diante já era assim. Chegava um navio daqueles mercantes lá, descobriam que tinha um marinheiro doente, fica aí. O nome disso é distanciamento social. Quer dizer, o melhor que a ciência conseguiu até agora foi repetir uma coisa que nossos avós, os avós já sabiam. Então, não venham me enrolar com conversa de cientista. Lava a mão e fica longe. É isso que nós temos. É claro que nós temos um ferramental tecnológico de interligações globais e tal, que vai permitir aparecer uma vacina que vai resolver pelo menos essa variante do vírus. Mas há coisas que eu não me canso de debater aqui nos meus círculos mais internos. Uma das razões pelas quais essa pandemia se tornou o que se tornou é o nível de interdependência que o mundo tem. É muito fácil viajar de avião, é muito fácil ir numa conferência na China, sair dali para não sei o quê.
Vírus é uma entidade lá da biologia profunda, né? Que existe desde que a vida apareceu na Terra. Vírus, onde da margem ele entra. Não é uma... A guerra contra o vírus. Mas como guerra contra o vírus? O vírus está aí, sempre ele vai estar aí. Se a gente der chance, ele entra, através de alguma variante. Então, tem outras coisas muito interessantes, assim, do ponto de vista, digamos assim, um pouco mais conceitual, né? Nós vivemos a coisa da eficiência. O mundo busca eficiência. Então, os processos just-in-time, as cadeias de produção, de fornecimento, justinhas, integradas, com pouco espaço de manobra. Aí precisa de máscara numa pandemia. Não dá para fazer, não tem, acaba. Então, há um debate sobre será que não era melhor deixar uma folga, ser menos, porque vírus gosta de coisas estreitas. Vírus gosta de presença, de gente colada, de processos just in time. Olha, não estou falando mal disso não, hein, gente? Não, dá para entender, claro. Estou colocando isso. Será que não estaria na hora da governança do mundo? Falei, vem cá, talvez seja melhor ter um pouco de ineficiência no sistema, isso é deixar as coisas acontecerem de forma mais folgada, ou desconcentrando a produção, ou enfim, mas não darmos margem para que se crie condições para um novo vírus. Porque pode acontecer que um novo não dê tempo da nossa inteligência correr atrás da vacina. Os vírus têm se mostrado mais inteligentes do que nós. Essa é a verdade. Não acabar com o vírus. Um dia eu estava vendo um idiota falando, a tecnologia vai acabar com o vírus. Não dá, né? Não era melhor. Então tá. Tá combinar com o vírus. Falar, vamos dar um jeito de não deixar o vírus se manifestar. E sim, chama-se princípio precaucionário, existe essa ideia aí, né? Mas é por aí. Minhas preocupações hoje, no nível mais pessoal, né, estão nessas coisas. Sabe? Como é que fica a eficiência? Como é que fica essa busca de tirar excesso, que gerou ganhos enormes de produtividade? Enormes, isso é inegável, mas que está trazendo como contrapartida uma vulnerabilidade. Ninguém estava preparado, nenhuma autoridade, nenhuma OMS. Não vou nem falar aí dos presidentes, dos líderes que reagiram, que negam, não quero entrar nisso. Mas das autoridades médicas mesmo. Da OMS mesmo, que até num determinado momento, não use máscara, que não adianta, não sei, que depois volta atrás. A gente não sabe. Marco. Cara, Paulo, assim, tu falou duas coisas interessantes que eu queria até complementar, porque esse é um negócio que eu acho que vai mudar. Que, assim, principalmente eu estou falando nas grandes cidades, quando tu fala numa relação de trabalho. Que o que você falou, cara, que é perfeito. Cara, faz sentido. Eu moro aqui, no meu apartamento, eu pego um carro, vou lá para o meu escritório, demoro. No Rio de Janeiro, você vai aí da Barra até o centro, né? Se bem que agora tem um metrozinho que deu uma aliviada, mas, cara, mesmo assim são 40 minutos a 1 hora dentro do metrô, só em deslocamento. Então, chegar lá e você estacionar o carro, pega o elevador e chega... Cara, eu acho que esse negócio vai mudar. Inclusive, na empresa que eu trabalhava até semana passada, já falou, cara, essas relações vão mudar. Porque foi um negócio acelerado. Já tinha uma área lá, que é a área de inovação dentro da empresa, que as pessoas já estavam fazendo home office 2 vezes por semana. O que fizeram foi acelerar todo esse processo, né? Esse é um negócio que não faz sentido. Sabe outra coisa que não faz sentido? A gente fazia dentro da empresa uma reunião de resultado, que são 2 dias, com o presidente da companhia, com os 10 diretores regionais. Então, vinha o cara de Belém, e você conhece bastante o trajeto Belém-São Paulo, são 4 horas de voo, cara. Então, o cara não pode vir no mesmo dia. Então, ele vem numa noite anterior. Então, ele já pega um voo 4, 5 da tarde. Então, ele já tirou a produtividade do dia anterior. Aí vem para um hotel, acorda cedo. Vamos supor que o hotel é do lado da empresa. Pegou, ficou 2 dias.
E às vezes ele não pode voltar naquele dia à noite, porque eu vou em Guarulhos, não é em Congonhas, e vai ter que voltar no dia seguinte. Quer dizer, de 2 dias, você consumiu 3 da tua produtividade. Para quê? Para eu estar perto do Paulo, dar um abraço nele, não sei o quê. Esse negócio eu acho que vai mudar. Esse vai mudar. Não estou nem falando a questão de custo, né? Botando no papelzinho o custo desse negócio, de deslocamento, de viagem, o que quer que seja. Pô, você tem... E o pior, tá? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente tinha tecnologia de telepresença, cara. Já existia. E a gente não usava... Cara, tem telepresença. Quando eu estava na Telemar, a gente fazia telepresença. Mas, obviamente, cara, com o nosso executivo e pegar avião, aquele glamour todo que sempre teve em volta, né, desse coisa, cara, aquilo ali sempre foi muito bacana. Mas aquilo ali vai acabar. Não faz sentido. Né? Não faz esse negócio. Obviamente que as relações pessoais foi o que eu falei, cara, isso não vai deixar de existir, né? E foi uma coisa interessante que a minha família, nós somos muito unidos. Minha madrinha, por exemplo, mora em Portugal e tal, e a gente tem um grupo da família, mas eu acho que a gente nunca fez tanta videochamada como a gente fez agora, na pandemia. Né? Assim, a gente teve o aniversário da minha filha, teve o aniversário da minha sobrinha, teve o aniversário de 80 anos do pai do meu tio. Cara, que todo mundo participou, e foi um negócio que tu falou, Paulo. Cara, que é um negócio que a gente foi conectando pessoas que a gente não via assim, que não falava tão frequentemente, por causa da vida. Né? Ou tu está em reunião, tu está... Porque né, o Blois falou isso também. Tem aquele cafezinho que tu vai ali, tu perdeu produtividade, cara. Pô, é bacana, mas em falando de produtividade, e hoje tu tá muito mais acessível, porque sabe, por exemplo, as nossas reuniões sempre começou às 9 da manhã, e na pandemia começou às 9, só que para uma reunião 9 da manhã, eu tinha que acordar 6h30, cara, para tomar um banho, tomar não sei o quê, tomar café, e o deslocamento de 1 hora até o trabalho, isso não existe mais. Quer dizer, outra coisa que é impagável. Cara, nessa pandemia eu almocei todos os dias com meus filhos. Uma coisa que eu não fazia. Né? E nem com minha mulher, eu não tinha esse tempo. Mesmo morando em Fortaleza, eu não tinha esse tempo com eles. Pô, é um tempo nosso que a gente vai lá, conversa, está todo mundo aqui sentado na mesa, trocando essa... Eu acho que esse foi o lado muito bom. Fora os outros, a gente não só tem coisa ruim nessa muita coisa boa, a gente tirou muito aprendizado, né? Tirando, obviamente, né, Clemente, esse negócio dos mestres da pandemia, né? Que cada um... O que você falou foi perfeito. A própria OMS, não, chegou em janeiro, não. O Dória, né? Não, cara, o carnaval, cara, pode fazer tranquilo, no Rio. Cara, pode fazer o carnaval tranquilo. Cara, e quando vem a primeira morte na semana seguinte, depois do carnaval. Aí, cara, não, máscara só usa quem tá doente, né? Não. Aí depois volta, a própria organização, né, cara, Mundial de Saúde faz isso, cara, quem sou eu para falar que eu tenho 100% de razão, né, cara? E aí, cara, o que eu ouvi de absurdo por esses influenciadores digitais, né, cara, então foi um negócio, assim, fenomenal. Mas eu acho que isso vai mudar, essas relações de trabalho vão mudar, eu acho que a gente vai ser mais produtivo, inclusive, né? Por causa desse negócio dos deslocamentos, né? É um negócio que eu acho que é um caminho sem volta, que eu acho que isso faz parte da humanidade, né? E foi o que o Clemente falou, vírus sempre existiu e vai existir. Por exemplo, eu faço triatlon, né? Eu pesei 130 quilos e depois eu mudei, cara, que eu queria conhecer meus netos, né? Fazer o que meu pai não teve oportunidade de fazer, de conhecer os netos dele. E cara, tenho um amigo em Fortaleza, 40 anos de idade, mais novo do que eu tenho 46, mais novo do que eu, triatleta, treina todo dia, magro, sem comorbidade, pegou o Covid, saiu, ele não faleceu, graças a Deus, mas assim, o fígado comprometido, 2 meses depois, tá? Fígado comprometido, ele não voltou a treinar porque o pulmão dele está parecendo de um fumante de 25 anos de fumo, né? É um troço assim que você não sabe direito o que vai acontecer. E será que no ano que vem não vai vir uma nova versão desse vírus? Não vai vir o Covid-20? Não vai vir o Covid-21?
Quer dizer, a gente não sabe, né? Os próprios H1N1, né, que teve de evolução nesse ano, a vacina do ano passado, né? Então, cara, esse negócio é evolução. E é um negócio que a gente vai ter que conviver, né? Não existe aniquilar vírus, né? E o negócio da tecnologia, Paulo, que a gente tem que falar que vai ser uma mudança, não sei se a gente vai falar depois, é o 5G. Eu acho que o 5G vem aí para fazer uma disrupção na tecnologia. Eu já vi funcionando, né? Eu acho que não é nem só em relação à velocidade. A velocidade é absurda. O teu device, né? O teu telefone celular vai virar um roteador, mas a latência, cara, aquele tempo de resposta, aquilo ali é um troço que vai mudar todas as relações em comunicação, né? Nossa, então acho que isso é um negócio que vai acelerar e é um caminho sem volta também, né? Acho que esse é um negócio... Eu acho que o 5G é um negócio... Foi o treino agora dessa acelerada foi um treino para o 5G. Um treino. Tudo que é de IoT, né? Internet das coisas, ainda é meio precário porque você não consegue ter velocidade. Mas tendo, você vai conectar tudo com tudo. Tudo com tudo. Aí na medicina, você vai ter um monitoramento permanente, como o Clemente diz, olha, o cara vai saber antes que a perna dele vai ter um problema. Não vai esperar chegar lá na ponta para amputar. Mas isso é um aprendizado, né? A gente está aprendendo todo dia. Outro dia, o pessoal da televisão descobriu que existe média móvel, né? Aí a explicação é assim. Então, você pega 7 tomas do dia, toma e divide por 7. Eu disse, pô, isso não é média móvel, isso é média. Desde que o mundo é mundo, você soma 7 e divide por 7, é média. Aí você compara com a média móvel de 15 dias atrás. Não é média comparada com a média. A média é móvel quando ela anda. Então, a gente vai aprendendo, né? Então, o pessoal está aprendendo também, descobrindo que existe norma de média móvel, que existe tendência, que existe curva que sobe, curva que desce. Né? A próxima que eles vão aprender agora é porque estão mostrando... Coisas que não são normais, não são gaussianas, né? Outros tipos de distribuição. Tem uma coisinha agora que o pessoal está mostrando, né? O quadrinho azul, o amarelo, o vermelho, né? Onde é que está subindo e tal. Daqui a pouquinho vai acontecer com o Amazonas agora. O Amazonas está ótimo, né? Descendo e já está ficando uma planície. Quando fica na planície, ele compara 15 dias para trás, não está mais caindo. Aí vai virar amarelo. Ó, a Amazonas piorou. Porra, caramba, chegou na planície. Aí esse é o aprendizado, né? Tem muita gente fazendo um estágio acelerado aí. Isso aí. Olha aqui, gente. Sou portador de mais notícias. A gente já girou aí, o ponteiro já girou completamente. Não é possível. Porra. Pois não, passa muito rápido. Está esquentando? Isso aqui é. Mas eu tenho um comprometimento aqui com quando a gente vai gravando até chegar no Rio. Quando chegar no Rio, a gente vai abrir uma nova série para recapitular com todo mundo de novo, para ver o que aconteceu, né? Fazer a sequência. Exatamente. Temporada 2. Mas gente, eu quero passar para vocês fazerem o encerramento, mas eu queria aproveitar no que o Clemente falou aí da guerra do vírus, que é uma coisa completamente maluca, né? A tecnologia do vírus tem que só combinar com o vírus, isso, né? Antes de declarar a vitória. Mas tem um filme que é muito, assim, muito emblemático, que vocês com certeza viram também, que é aquele Guerra dos Mundos. E tem uma invasão na Terra, tá todo mundo, a humanidade está sendo aniquilada, aquele negócio de louco, não sei o quê, e acaba o filme, quer dizer, a humanidade é salva porque o vírus jantou os ETs todos. Me desculpem pelo spoiler, tá? Mas isso daí é uma coisa assim que a gente tem que entender também, que não é uma coisa assim tão fácil, né? A tecnologia vai vencer a guerra com o vírus. Não é uma coisa tão trivial. Gente, é uma coisa tão automática. Vou passar aqui para o Clemente, para o Marco e o Paulo fecha o programa. Clemente. Muito obrigado a todos, foi um prazer, papo ótimo, figuras sensacionais, casos maravilhosos, excelentes conversadores. Senti um pouco de falta, Blois, você fazer alguma pergunta sobre o Flamengo e tal, mas vamos próxima. Mas vocês me provocam, né?
Não, mas vamos evitar isso, eu entendo até. Você é tricolor também, né? Eu não sei. Aí, Olha aí. Vamos, então, pessoal, foi um prazer. Se puder tirar a imagem ali, ajudaria, com todo o respeito ao Redentor. Mas muito obrigado, um papo muito bom. Foi um prazer conhecê-lo, Marco. Obrigado aí ao Paulo e ao Blois pelo convite carinhoso. Estou à disposição. Eu também quero agradecer, cara, assim, o Blois, o Paulo Millet, grande Paulo. E assim, foi um prazer te conhecer, Clemente. Assim, é incrível você. Cara, eu gosto muito de aprender. E num papo desse, se aprende, você, né, vê. Aprendi demais com você também. Eu acho que essa troca, assim, eu sempre aprendi muito, né? Assim, eu gosto muito de ler, né? De ver opiniões diferentes, até opiniões bem diferentes da minha. Eu acho que isso te constrói, né? Como pessoa, né? Eu acho que eu queria primeiro agradecer mesmo a presença. Vocês são celebridades nesse assunto de tecnologia, e o Clemente, cara, falando de física nuclear, né? Falando das primeiras usinas nucleares. Cara, esse cara tem um papo aí para pelo menos uma temporada inteira de Rio Info. Pelo menos uma temporada com uns 25 episódios, assim. Eu acho que é um negócio. Eu quero agradecer mesmo. Acho que esse papo de tecnologia é incrível, né? Isso aqui tem horas que a gente pode ficar falando. Ainda mais eu, cara, sou da área comercial, eu sou um pouco tímido, né? Ainda bem que meu time, cara, eu não vou falar de time, que eu torço por um time, cara, que não, cara, perde, ganha, tanto faz. Eu torço pelo Sampaio Corrêa, foi campeão do Nordeste. Tá. É o time do reggae, né? É isso. Parece, O meu no Maranhão era o Moto Clube. Moto Clube. Não, eu não sou rubro-negro, não. Viu, Clemente? Nunca serei. Nunca será. Pô, assim, eu me dei mal ali. Na mesma hora ele entrou com... Viu, Blois? É raro você ver um flamenguista bem formado, articulado, com mestrado, doutorado, passagem. É raro, né, cara? Aqui, ó. Campeão, né? São dois. Eu não vou nem falar nada, porque depois que eu faço outro patamar. Não é aquele negócio do outro patamar. Adorei, Blois, conhecer vocês. A gente vamos manter contato, tá? Vamos, sem dúvida, sem dúvida. Millet. Pessoal, foi muito bom. Agradeço aí, Clemente, o Marco. A conversa é isso mesmo, a ideia é essa mesmo. E o aprendizado, sempre me perguntam o que você gosta de fazer. Eu gosto de aprender. Esse é o meu hobby, minha atividade, eu gosto disso. A gente trocar ideia e sempre estar fazendo conexão das informações e fazendo um aprendizado novo. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Legal, obrigado a vocês aí. Lá, faça o fechamento aí. Olha, pessoal, espero que vocês que estão nos assistindo tenham curtido. Eu curti demais aqui, esse papo foi sensacional. Você terminar um papo desse, você se sentir assim feliz, alegre, melhor, isso é tudo de bom. E eu quero fechar aqui o seguinte, Chicão, eu estava quieto, mas o Clemente me provocou, né? Saudações tricolores para vocês todos. Até o próximo Conexão, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tudo de bom. Obrigado.